É o quarto vídeo de uma pequena série falando de perversão, né? Então, essa relação, né? O gozo é um prazer estranho, é um prazer distorcido, é um prazer, né? E veja, ele ocupa o lugar do prazer. É a gente perceber por que eu vou gozar menos? Porque o gozo vicia, né? A gente acaba ficando viciado em gozar, né? Nas várias formas de gozo. E quando eu vou para esse gozo extremo, que se dá por odiar o outro, ou por uma cena de bullying, né? Quando eu tô lá humilhando o outro e o outro tá triste, tá mal, aquilo não tá entrando bem e eu continuo, né? Essa cena clássica do bullying que se vê muito em filme norte-americano, que infelizmente está sendo reproduzido cada vez mais na cultura brasileira. A cultura brasileira ela tinha uma tal de uma tiração de sarro que respeitava melhor esse limite ético, né? Então, o bullying ultrapassa esse limite, né? Enquanto a gente está todo mundo conseguindo rir dos defeitos de um do outro, até aí tá engraçado, né? Até aí tá válido. Quando eu ultrapasso, começo a humilhar e o outro começa a se sentir menor e eu tô me sentindo superior, que é essa questão, né? Isso que se fala. Por que o psicopata se acha acima das regras sociais? Por que o psicopata? Porque ele se acha acima da ética. Né? Ele se acha superior por aí, né? Só que assim, enquanto ele se acha superior por aí, a emoção dele, a emotividade vai a zero. Tá? Ele vai para uma escalada de frieza. Então aqui tá, por que eu vou abrir mão do gozo? Porque quando o gozo preenche o espaço do prazer. Então se eu diminuir um pouco o meu gozo, tá? Eu permito mais ter prazer na minha vida. E o prazer, ele se dá por esse lado humano. O prazer é uma coisa quente, emotiva, gostosa, aonde eu aprendo, onde eu troco com o outro, né? Aonde eu considero o outro. Isso é prazer. Né? Veja, a gente fica viciado nos nossos gozos, né? E um cara que está experimentando o gozo extremo, que ultrapassou esse limite da ética e está sempre nesse lugar, ou está vivendo esse lugar constantemente, você pode comparar ele a um cara que está viciado com droga pesada e não consegue sair. Né? Pode ser cocainômano, pode ser heroína, pode ser cigarro também, que é uma droga que dá um vício extremo, né? Uma crise de abstinência forte. O cara está nessa. E por que um cara vai deixar de fumar, vai deixar de cheirar, vai deixar... Porque para ter o prazer de ter saúde, né? O prazer de ter um corpo legal, o prazer de se relacionar bem consigo mesmo, entende? Ou um ou outro, né? Quando eu estou nesse ponto extremo, fumando 2 maços de cigarro por dia, por que eu vou fumar menos, né? Eu já estou nesse lugar, eu quero que se foda, eu quero mais, veja, é gozo, estou num lugar de gozo, né? Então por que eu vou diminuir? Para sentir mais prazer. Né? Então é nesse lado que a gente pode investir como um antídoto ao gozo. Porque o gozo, assim, quando eu gozo muito, essa coisa, posso até humilhar o outro, odiar um monte, no fim é um gosto amargo, sabe? É assim, o famoso ganha, mas não leva. Né? O cara ganha a discussão, mas não leva. Ninguém se modifica dentro desse lugar de extrema discussão. Sabe? Você pode até ir apelar, xingar, gritar, você pode até apontar uma arma na cabeça. Eu tenho razão. Mas só que assim, você não conseguiu tocar o outro ser humano, não conseguiu fazer alguma coisa de alma, não conseguiu revolucionar o mundo para qualquer lado que seja. Né? Quem ganhou, né, foi a violência. O mundo ficou mais violento, ficou menos humano. Nós nos desumanizamos nesse processo. Né? Então você ganha, mas não leva. Você realmente não transforma as pessoas. Né? Aquela pessoa ela vai ser mais contra ainda. Né? Ao invés dela ser tocada e se transformar, ela vai ser mais... Através da linha do prazer, sim, aí sim, você pode transformar as pessoas, você tem um crescimento de alma, você tem uma linha de humanização. Né? Então é descobrir nessas pessoas que estão nessa viagem, né, de perversa extrema, em que ponto de humanidade, em que assunto essa pessoa, você consegue tocar a humanidade, lembrar que é um humano, que nós amamos, né, em algum lugar, há uma consideração, né, por todos, seja o que for, seja quem for,
né? Há uma consideração por ser humano, né? Esse ponto, mesmo se a pessoa cometeu um erro e precisa pagar a sua pena, que pague, mas continua sendo um humano. Né? Que se eu não quero mais falar com aquela pessoa, é um ex, é uma ex, né? Uma pessoa que eu terminei minha relação, mas continua sendo humano, né? E também é outro lugar onde está se experimentando essa perversão, vai lá, mata, vai lá, bate, vai lá. Isso é perverso, cara. E quando a pessoa faz isso, ela não sente um alívio, sente, agora eu tô... Não, ela se sente mais confusa, está mais atrapalhada, piorou a situação dela. Se ela terminou uma relação, né, e está sentindo confusão emocional, e vai lá e bate a outra, humilha, persegue, muitas vezes mata, essa pessoa não ficou bem e resolveu os seus problemas, ela ficou pior ainda. Ela está experimentando o gosto amargo da confusão emocional e piorou muito sua situação. O gozo não limpa isso, não. O gozo da vingança, nada. A partir do momento que ela consegue elaborar, a partir da diferença, né, de opiniões diferentes, ou não quero mais estar junto, e ela consegue elaborar isso, ir para um lugar diferente, ela cresce enquanto ser humano. Né? Então, vamos dizer assim, o equilíbrio entre essas duas coisas, né? A disputa entre essas duas coisas, né? Assim, o diminuir, ao podar, é preciso podar o gozo, é preciso, assim, não é acabar com ele. Não adianta vir com moralismo e censura simples, barata, não. É podar, é entender por que menos isso. Para poder ter mais prazer na vida, para poder, né, poder crescer enquanto humano, para quando terminar essa escalada, e agora nessa pandemia todo mundo está pensando nisso, né? Quem está rondando, quem nos ronda, que é a morte, ela sempre teve por aí, né? A vida sempre teve por um fio, né? Como se diz, e essa é o grande sentido da vida, ela pode acabar a qualquer momento, por isso que é importante a gente viver o que precisa viver, fazer o que precisa fazer, principalmente em termos de declaração de amor, né? E para quando a gente chegar no fim dessa história, né, que teve um começo quando a gente nasceu e vai ter um momento final, a gente possa ter a certeza que durante a nossa vida nós nos tornamos mais humanos e não menos humanos. Eu acho que esse valor é o valor maior. Maior que o valor material, maior do que ganhar qualquer discussão, né? Maior do que qualquer gozo que a gente possa ter. É o prazer de se perceber mais humano, de ter, e assim, não só um indivíduo mais humano, mas também de ter contribuído para a humanidade. Porque a humanidade é algo que segue. A humanidade evolui, ou não, ou desevolui, né? Ou retrocede. Né? Então, o que eu fiz da minha vida, uma obra onde eu contribuí para a humanidade se tornar mais humana. Né? É redundante, mas é exatamente isso. Né? Você vê exemplos, eu vou trazer exemplos extremos, a gente não vai, mas você vê Cristo, você vê Gandhi, você vê pessoas que fizeram, né? Enquanto houverem também os ícones de desumanização, Hitler, e outros que andam por aí, que eu não vou nomear porque para não machucar um ou outro lado. Mas o que você vai fazer da tua vida? Né? Assim, o que você está cultivando? O que está crescendo dentro de ti e em torno de ti? Que cultura você está cultivando? Né? Que floresta que você quer ver nascer? Né? A humanidade ou a desumanização?